Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 14 de julho de 2025. Todas as segundas-feiras estamos aqui trazendo um assunto sobre perguntas e respostas. A primeira pergunta de hoje questiona sobre o tempo nas mudanças planetárias. Será mais lento? Qual será a noção da idade para as pessoas? Não só esta pergunta, como tantas outras que me são feitas, elas trazem sempre uma preocupação, que é natural, obviamente, das pessoas que ainda estão aqui na terceira dimensão e que conhecem a terceira dimensão, mas não conhecem um mundo de quinta dimensão, por exemplo, como será a Terra em breve. Muitas vezes nós já dissemos, é impossível você imaginar um mundo de quinta dimensão com a consciência ainda na terceira dimensão. Um aluno de primário não consegue resolver e entender questões e exercícios de um curso universitário, por exemplo. É preciso ter mais base, ter mais conhecimento. Quando nós temos uma visão do futuro, uma visão remota, uma percepção daquilo que está chegando, aquilo que vai vir, de como vai ser, é apenas um passo adiante na linha que estamos. Se nós estamos dizendo que a partir da quinta dimensão é um tempo de não tempo, não é como agora nós conhecemos o tempo linear, medido em dias, semanas, meses, anos, horas, minutos, segundos. Simplesmente é o tempo presente. Pois o passado e o futuro, ele coexiste com o agora, mas não separado. Porque você pode viajar pelo passado e pelo futuro todo momento, todo instante. Você pode agir no passado, pode agir no futuro. Hoje nós temos ainda essa dificuldade porque nós contamos o tempo como passado e como futuro. Então o passado já foi e o futuro não chegou. Mas quantas vezes aqui nós já dissemos para vocês que nós temos o presente para poder compreender o passado e mudar o passado. Porque o que é mudar o passado? Não é mudar o fato, é mudar o resultado. Vamos dar um exemplo aqui. Se você, há 20 anos atrás, sofreu uma desilusão amorosa, e você sofreu muito. Se você não compreender isso, você vai sofrer a vida toda. Até o último dia da tua existência. Mas se você olhar que tudo é aprendizado, tudo é lei de causa e efeito, tudo é lei da reação, do retorno, tudo é oportunidade. Você vai olhar e vai dizer assim, puxa, mas eu passei por uma situação dura, mas tirei de letra. Superei, venci. Então você tem um outro patamar, uma outra perspectiva daquela ação do passado. Você mudou o passado sem ter mudado a ação do passado. Aquilo que te causava dor, simplesmente não te causa mais dor. Então houve uma mudança. No futuro, na nova Terra, nós teremos a possibilidade de voltar milhões e milhões de anos e ir à frente também, muito tempo, como conhecemos hoje o tempo. Mas estaremos sempre no presente trabalhando, porque o único momento presente é o que temos para agir. Na verdade, vai haver uma noção de tempo diferente. Provavelmente, a Terra vai continuar tendo seus tempos, né, de dia e de noite, tipo, tantas horas da noite, tantas horas do dia, porque se a Terra continua como é agora, ela não vai mudar, porque vai fazer a transição, vai mudar e vai ficar um outro planeta completamente diferente.
a Terra vai continuar sendo a Terra, com uma frequência diferente, com uma energia diferente, com uma constituição energética e de vida diferente, porque a luz é que muda tudo o que há. Se aqui nós tínhamos uma luz fotônica, que na sua base de criação era o carbono, ela vai ter mais adiante uma luz cristalina, que a base da sua criação é o silício, não é mais carbono. Então as coisas não vão mais ser como era, obviamente. As coisas materiais vão ter a forma, mas não vão ter a energia de antes. Algumas vezes eu já fiz a comparação, se você pudesse mudar num dia aquilo que vai levar algumas décadas para terminar essa transição planetária, para nós entrarmos definitivamente na nova Terra, se você pudesse mudar num dia, você poderia olhar pela janela e iria ver a mesma coisa. Você tem uma montanha lá adiante, você tem um oceano, você tem um lago, você tem um rio, você tem uma planície, você vai continuar vendo aquilo lá. Talvez algumas regiões vão sofrer algumas modificações geográficas, mas isso é uma coisa insignificante perante o todo. O que vai mudar é a energia das coisas, a consciência das coisas, principalmente a nossa consciência. Qual a noção de idade das pessoas? Nós sabemos que a base cristalina não é mais carbono. O carbono ele tem a duração limitada de vida, porque ele é assim que tem que ser. Os animais que morrem, as pessoas que morrem, né, quando a alma desencarna, o corpo precisa se decompor. Se não fosse assim, podiam dizer, podia queimar, sim, podia fazer a incineração, mas se é carbono, se não é carbono, não tem como queimar. Então, se não fosse desta forma, a base carbono, o mundo estaria entulhado de corpos, de matéria orgânica, galhos, árvores. Não teria mais espaço para nada há muito tempo. É o carbono, que é a base de tudo, que faz com que se decomponha a matéria. Já na nova Terra, a base cristalina, não haverá decomposição. Por isso, haverá a possibilidade que até aqui a gente desconhece, que é a materialização e desmaterialização. Quando tem lá uma árvore que precisa tirar um galho, por exemplo, não tem como cortar o galho se é cristalino. Não tem como queimar ele, não tem como incinerar, não tem como eliminar. Mas nós podemos simplesmente, com a ideia, com o pensamento, desmaterializar. Nós vamos ter essa capacidade usando a energia taquiônica. O nosso corpo, ele vai ter uma vida longa, porque ele não vai adoecer e não vai envelhecer. Mesmo assim, nós temos a capacidade, teremos, no caso, na nova Terra, a capacidade de desmaterializar o corpo e materializar um corpo novo. Nós não vamos fazer isso brincando, fazendo por passar tempo. Nós vamos fazer quando há realmente a necessidade. Tanto que já nos foi passada a informação que nos primeiros tempos da nova Terra, nos primeiros milênios, um corpo humano terá uma duração média ali entre 800, 900, até 1000 anos. Depois, mais adiante, pode durar muito mais. Isso não importa. Por que não importa? Porque você pode, quando achar necessário, trocar o corpo. Olha, esse corpo já está desgastado, vou substituir por um novo. Então você faz como trocar de roupa hoje. Simplesmente você desmaterializa e materializa um corpo. Até porque você pode fazer isso a todo momento quando você viaja pelos portais dimensionais. Se você quer fazer uma viagem, você está com um corpo de 200 anos. Você não precisa eliminar o corpo e trocar por um outro definitivo, porque ele está ainda muito bom.
Mas você quer fazer uma viagem para o sistema solar Sirius, por exemplo. Você não vai ter o corpo material da Terra, porque lá em Sirius é outra energia. Então o que que faz? Você vai num portal, você desmaterializa o teu corpo da Terra e materializa um corpo de Sirius, com a energia de Sirius. Você está dentro do portal, você tem as duas energias. A de uma ponta e da outra, no caso. Vamos supor assim, para entender. Então você já materializa um corpo de Sirius. Você vai lá em Sirius com um corpo humanoide de Sirius. Por isso que às vezes os extraterrestres aqui na Terra, nós podemos vê-los com um corpo parecido com o humano. Porque eles materializaram um corpo com a matéria da Terra. Ao voltar de Sirius, você pega no portal ainda aquele teu corpo de Sirius, desmaterializa só com o pensamento e materializa novamente o teu corpo da Terra. Você faz as trocas simplesmente dentro da necessidade. Então, como dizer qual a noção de idade para uma pessoa na nova Terra? Não há como comparar. A noção de idade é de um corpo jovem. Algumas informações que já foram recebidas aqui dizem que as pessoas terão uma aparência jovem em torno, comparado hoje com o que nós conhecemos, uma pessoa de 30 anos. E tem mais uma coisa, que já foi falado aqui também. Não haverá mais os nascimentos como hoje, pela concepção, pelo ventre materno, nascer bebezinho e desenvolver, porque não é preciso. Não tem o véu do esquecimento, não precisa reaprender nada. É um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Então a alma se materializa sempre num corpo jovem, mas comparado hoje com um adulto de 30 anos. Obviamente, poderá haver um tempo, talvez de adaptação, para que as consciências humanas não sintam ainda tanta saudade do tempo das crianças, que talvez ainda se possa materializar alguns corpos, algumas almas podem se materializar como adolescentes, por exemplo, mas não como bebês. Não haverá essa necessidade. E não vai fazer falta, não se preocupe. As pessoas dizem, mas que pena, não vai ter bebês. Não vamos sentir a necessidade disso. É a mesma coisa que fome. Se você não sente fome, que prazer tem em comer? É até um sacrifício. O prazer de comer porque você tem fome. Necessidade, saciar a necessidade, saciar a vontade, o desejo. Então não vamos aqui criar dificuldade onde não existe dificuldades. O tempo, para completar aqui essa questão, ele não será nem lento e nem veloz. Ele simplesmente deixa de existir. Nós não vamos nos preocupar com o tempo. Nós teremos os recursos para resolver qualquer coisa, qualquer situação, em qualquer hora, em qualquer momento, seja dia, seja noite, seja um ano, seja outro, seja inverno ou verão. Aliás, eu acho que a Terra vai ter um clima tão estabilizado que não vamos ter nenhum problema com temperatura, com estação. Lembrando que a Terra está programada para ser o Jardim do Éden, um lugar espetacular. Então, aquilo que precisar, nós teremos a capacidade mental, a força do pensamento para resolver. E ninguém vai fazer nada que vai trazer problemas para quem quer que seja, porque vai ser uma harmonia, uma consciência elevada, ela sabe se posicionar, sabe se conduzir, e sabe o que pode e o que não pode. O tempo todo, não precisa ninguém dizer, ninguém falar, não tem que ter regras, não tem leis, porque não há necessidade. Um novo tempo é um novo tempo,
Não tem nada, nada que possamos fazer comparação para dizer isso e aquilo. Simplesmente passa a ser uma fase nesse jogo da vida. Uma outra pergunta aqui que vamos responder agora é: teremos uma mini era do gelo aqui na Terra? Olha, eu já acabei de falar na pergunta anterior. A nova Terra será o Jardim do Éden. Ninguém vai sentir frio nem calor, independente da temperatura que tiver. Tem planetas, estrelas que têm temperaturas, comparado hoje com os nossos parâmetros, muito baixas, impossível a vida, ou muito alto, impossível a vida. E, no entanto, tem vida lá, sim. Vida condizente com aquele lugar. Uma vez que nós saímos de um mundo de provas e expiações, qualquer coisa que aconteça não trará nenhum desconforto. Nós temos ainda algumas décadas para finalizar a transição. Eu não acredito que em poucas décadas possa se criar mesmo que seja uma mini era. Tem que ser algumas décadas, pelo menos. Então, vai vir uma mini era do gelo. Mas quando? Tem que ser já, então. Estou falando em aquecimento? Sabemos que tudo isso é uma narrativa para desviar recursos e criar artifícios para controle. Mas, independente de tudo, a Terra tem as suas regras. O homem, por mais que ele interfira no meio ambiente, ele causa alguns efeitos locais, mas planetários não. Porque existem as regras da criação que controla. A natureza ela tem uma consciência própria. Os animais, as plantas obedecem a essa consciência natural. O homem gosta de interferir, mas ele não consegue grandes coisas. Por mais que digam, como dissemos aqui, não passa de narrativas. O homem tinha a capacidade de destruir o planeta? Sim, através das suas armas nucleares. Mas isso também foi mudado e ele não pode fazer isso. Ele pode tentar, não vai conseguir, porque existe uma força maior que vai impedir. Então não tem o que discutir. O homem é o aluno da escola, não é a diretoria da escola. Quem decide numa escola são os seus diretores, a sua direção. O aluno tem que ir lá estudar, aprender e fim. Então estamos aqui, nesta escola, e temos que respeitar as regras. Quem não respeitar a regra está fora do planeta agora. Nesta encarnação termina a sua oportunidade. Se haverá uma mini era do gelo, talvez para que a Terra se limpe de todas as suas energias negativas, principalmente criadas pelos homens. Ela já está fazendo isso através dos seus movimentos telúricos. Mas se houver necessidade, pode até acontecer ainda antes do final da transição, depois de 2030, 2040. Mas teremos tecnologias para enfrentar o clima naturalmente, melhor do que hoje. Então, por que a gente se preocupar com isso? Não vamos nos preocupar com coisas que independem de nós. Vamos nos preocupar com as coisas que dependem de nós. Como fazer, por exemplo, a nossa melhora energética, expandir a consciência. Se eu não faço a parte que me cabe para evoluir, eu não estarei na nova Terra. Aconteça o que acontecer, não importa. Eu não estarei aqui. Estarei em outro planeta e nem me lembrarei que eu vivi aqui nesse planeta tantas vezes. Então vamos fazer o que nos compete. Tentar fazer a evolução. Então, teremos uma mini era do gelo?
Não sei. Se tiver, não vai fazer diferença nenhuma. Não é motivo de preocupação. Não devemos nos perder esse tempo precioso agora em coisas insignificantes que não têm realmente importância. Temos mais uma pergunta. Estou passando por dores excruciantes, tanto que peço a morte do corpo físico. Preciso de ajuda. Bom, isso não é nenhuma pergunta, é um pedido de ajuda, como diz aqui. Preciso de ajuda, preciso de alguma palavra, preciso de uma orientação. Quantas pessoas estão passando por dificuldades agora, são provas dificílimas. E às vezes, sim, a coragem, a resistência começa a chegar ao fim. E as pessoas pensam, sim, olha, seria interessante que eu desencarnasse. Obviamente, não pode optar pelo suicídio, mas pensar em desejar desencarnar não é problema nenhum. É uma vontade de aliviar a dor que não tem outra alternativa. Como o suicídio não é permitido pela lei divina e não deve ser cometido, então temos que achar meios de aliviar um pouco as dores. E uma das formas, já foi colocado aqui várias vezes, é você conversar com o corpo. Faça uma meditaçãozinha, uma concentração e pergunte para o teu corpo como você pode ajudá-lo. O que ele quer que você faça para aliviar a dor? O corpo é o teu cavalinho que te leva. Você é uma alma, o corpo é o cavalinho. O cavalinho leva a alma nas suas andanças por aí. Então trate bem esse cavalinho. Pergunte ele, está com fome, está com sede, obviamente. O teu corpo, tu sabe se tem fome, se tem sede, mas pergunta o que eu posso fazer para aliviar essa dor. O que você gostaria que eu fizesse? Às vezes vem uma intuição. Faça isso, faça aquilo. Tome um chá, tome um remédio. Faça um exercício, vá ao ar livre, procure uma praça, vá para a praia, vá para a montanha. Sempre dentro daquilo que é óbvio que você consegue. Saber separar a mente da intuição. A intuição é a voz da alma, a mente é o nosso ego. Converse com o teu corpo, converse com você mesmo, você vai ter respostas. A tua alma vai te responder. Às vezes, conversando com o teu corpo, você diz, sim, eu compreendo essa dor, compreendo esse sofrimento. Eu estou passando por isso porque eu fiz algo numa outra vida e talvez até nesta, mas nessa eu lembraria. Causei essa dor para alguém. É justo que agora eu sinta essa dor. Para lembrar que eu tenho essa pendência. Mas se eu causei a dor para alguém, foi por uma razão, nem que seja para aprender como não fazer. Mas eu aprendi, a dor é horrível. Eu aceito essa dor como ensinamento, mas eu não preciso prolongar ela. Porque a dor está me dizendo que causar dor para os outros não é legal. Então vamos conversar com o corpo. Quando conversamos com o corpo nos dá as respostas. Na verdade, não é nem o corpo, é a nossa consciência. O corpo é apenas o resultado da nossa frequência, da nossa consciência, da nossa energia. Quando a nossa consciência está harmonizada, o corpo também está harmonizado. Tem um ditado bem antigo
que diz que mente sã, corpo sã. É uma coisa mais ou menos assim. Tudo é consequência uma coisa da outra. Então converse com o teu corpo, sinta, aceite, reconheça, porque você está passando por um momento de recapitulação. A dor faz com que a gente pare, pense, raciocine, corrija, nem que seja compreendendo, aceitando. Tu não pode mudar o passado, mas tu pode mudar o presente. E se você muda o presente, você consegue corrigir o resultado daquele passado. A dor, por exemplo, ela pode ser amenizada. Talvez não seja eliminada totalmente, mas pode ser amenizada. Nós podemos fazer isso. Se nós não pudéssemos fazer isso, não teria nenhum sentido a gente se esforçar para alguma coisa. O segredo de tudo é compreender que nós podemos mudar qualquer coisa a qualquer tempo. Precisamos fazer um esforço. Ir além daquilo que nós já fomos. Porque até onde nós conhecemos, nós já fomos. Vamos um pouco além. Um pouco mais adiante. O tempo agora nos proporciona oportunidades. Vamos explorar aquilo que até aqui nós não tínhamos explorado. Caminhos novos, novos panoramas. E aqui também temos então uma última pergunta. É interessante essa pergunta. Já existe morador na nova terra? Já começaram a construção das novas cidades? E quando eu vi essa pergunta, logo me veio na cabeça, como se diz, a imaginação. Como as pessoas imaginam a nova terra? Um lugar. Ah, uma nova terra. Como se fosse um loteamento novo numa cidade. Um bairro novo. Vão lá, limpa o terreno, já está lá se formando as ruas, prepara a infraestrutura, depois começa a construir as primeiras casas. É interessante porque muitas pessoas ainda pensam com essa consciência que a nova terra é um lugar. A quinta dimensão é um lugar. A quarta dimensão é um lugar. Se o mundo é infinito, o mundo, vamos dizer, o universo, o cosmos, é infinito. Todo lugar é lugar. É um espaço infinito, portanto não tem demarcação. Mas eu digo que é uma maneira simples, embora racional, de entender, mas não é assim. Na verdade, tudo é frequência, tudo é consciência. A nova Terra não é um lugar. Nós estamos aqui num planeta chamado Terra, e esse planeta vai mudar sem mudar o planeta, sem sair do lugar, sem ir para outra galáxia, para outra. Ela tem sim o seu movimento espiral dentro da galáxia, mas ela segue a sua órbita, a sua linha de movimento. O que muda é a energia, a consciência daquilo que está aqui. Aí ela vai se transformando. Então a nova Terra é uma frequência mais elevada, onde as consciências, principalmente dos humanos, que são os responsáveis pela condução desta nave chamada Terra, têm uma consciência média, coletiva mais elevada, com uma outra perspectiva, com outro entendimento das coisas, com uma outra energia, que essa energia que chega, que muda, que é a energia do Sol, ela vem diferente agora.
traz uma matéria-prima diferente para se trabalhar, para se criar coisas diferentes que antes não tinha. Então a nova Terra não vai mudar também de um dia para outro. Nós vamos dormir de noite e acordar com um novo mundo. Não, isso não é assim que procede. Vou repetir aqui mais uma vez, pela 100ª vez talvez. A transição planetária leva em torno de 3 séculos. Porque não pode ser mudado de um dia para outro, é toda uma engrenagem que tem que ser mudado, tão grande que nós não temos nem condições de imaginar, que dirá entender. Já começou lá por volta de 1750, nós vamos finalizar ali por 2050, alguns dizem que até 2060, não importa, 10 anos a mais em 3 séculos não é diferença. Estamos agora indo para os finais. Agora é que as coisas começam a aparecer, porque uma obra, quando ela está no começo, você não tem noção de como ela vai ficar depois de pronta. Mas agora está tomando forma. E que jeito que está tomando forma? Mudando a energia, mudando a frequência, mudando a luz e mudando a consciência. A nossa consciência já não vê mais as coisas como via há 20 anos atrás, porque agora as coisas se apressaram, então agora nós conseguimos ver diferenças dentro de uma própria existência, dessa existência atual. Antes a gente desencarnava e depois reencarnava, não lembrava de nada, então não via mudança. Agora nós vamos ver mudanças dentro dessa mesma encarnação, nesta atual encarnação. A nossa consciência está se alterando rapidamente agora. Então, existe morador na nova Terra? Sim. Mas não num outro lugar, aqui mesmo. Você, eu e todos vocês que aqui estão ouvindo, já estão mudando para a nova Terra, sem que perceba que vocês saíram do lugar, porque não vai haver outro lugar. A tua consciência está se expandindo para se adequar à energia, à frequência e à consciência da nova Terra. Quantas vezes eu já disse aqui que tem alguns encarnados que já faz tempinho que conseguem acessar frequências da 4ª, da 5ª dimensão. Alguns já conseguem acessar e já tem humanos que conseguem acessar frequências da 7ª dimensão. São lapsos de tempo, mas consegue. É um começo, ninguém sobe uma escada dando saltos. Precisamos pisar degrau por degrau. A nova Terra terá 5 dimensões: 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª. É um tempo que nós vamos nos adaptando e crescendo até chegar e ficar o tempo todo na 9ª dimensão. Então a alma que está nesse ponto depois vai fazer uma nova ascensão para a 10ª, fora da matéria, porque aí não tem mais matéria. Mas isso é natural. Não existe uma régua, não existe uma linha, não existe uma divisa, um limite. Aqui termina e aqui começa. Não, ela é tão sutil que ela se entrelaça. Muitas pessoas já estão tendo consciência da nova Terra. Aquela consciência que não se envolve mais em discussões, não se compraz mais com atividades que sejam ilícitas. Aquela consciência que já tem dentro de si base forte no amor incondicional, na compaixão, no respeito. Essas consciências já estão começando a construir a sua nova casa na nova Terra. Já começaram a construção das novas cidades, mas que cidades? Obviamente que se vai mudar tudo de base carbono para base cristalina, vai mudar toda a construção daquilo que é matéria nesse planeta, haverá mudanças também na cidade, sim. Provavelmente vai chegar um tempo, e vai ser antes aí do final da transição, talvez daqui 20, 30 anos, que nós vamos simplesmente desmaterializar todas as cidades. Porque nós vamos ter
outra maneira de conviver, de morar. Vamos estar mais alinhados com a natureza. Hoje as cidades elas estão muito separadas da natureza. É muita coisa, matéria morta, como se diz, é muito concreto, é muita estrutura. Foi tirado muita coisa da terra e essas coisas vão voltar para a terra no seu estado natural. Provavelmente vamos desmaterializar os prédios, daí a areia, a cerâmica, o ferro, o metal, todos os metais usados na construção, o cimento, vão voltar para o seu estado natural. E nós vamos materializar obras instantaneamente. Edifícios conscientes, casas conscientes, atrelados à nova consciência, que elas interagem com o seu morador, como as naves, como as arcas, que já falamos aqui. Então essas coisas provavelmente sim vão ser recriadas, mas não vai ser criadas novas cidades como um loteamento novo. Ah, você está na nova terra, você não está na nova terra. Não, isso não vai existir. Não vai haver separação. Quem não vai para a nova terra vai embora, mas devagarinho, não vai ser todo mundo no mesmo dia. A nova terra é uma nova consciência, tanto de Gaia quanto dos seus moradores, dos seus humanos aqui. Também uma nova consciência dos animais, dos vegetais, dos minerais. É preciso compreender que nós somos consciência. A alma é uma consciência. A fonte, que tudo é, que nós chamamos de Deus, é uma consciência, a consciência suprema, que tudo cria. E os planetas, as estrelas, são consciências criadas também com essa energia da fonte, que ela tem uma compatibilidade. Aquilo que não é compatível acaba se isolando. É a lei da atração. Há atração, há a repulsa. Quando há atração, se junta. Quando há repulsa, se separa. A nova Terra vai ser um planeta de consciências atreladas à nova frequência. Por isso não vai ter o mal. Ninguém vai fazer mal para ninguém, ninguém vai causar prejuízo nem para uma formiga. Vai ser uma harmonia plena, porque não tem provas e expiações. Nós já passamos por essa fase aqui, na velha Terra, e fase vencida é página virada. Então, já tem sim pessoas, consciências que têm, não o tempo todo, cada vez mais, uma permanência na consciência da nova Terra. Não é morador da nova Terra, é uma consciência da nova Terra. Vai continuar morando aqui, não precisa nem mudar de casa. E construção de novas cidades, vai ver lá se vai ter, não se sabe, mas provavelmente vamos ter sim uma remodelação nas nossas casas, nas nossas cidades. Tudo vai mudar. Muita coisa vai ficar obsoleta, não vai precisar mais, então vai ser desmaterializada para que o novo seja edificado, baseado na energia da nova Terra. E assim eu respondi aqui as perguntas de hoje. E agora eu vos deixo um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.